So you think Planet 9 exists with 99.8% probability? Something like that. Yeah, maybe 99. I'll push it high. 99.9% probability. Existe algo profundamente inquietante acontecendo nos limites do nosso sistema solar, e as pistas que encontramos podem mudar tudo o que achamos que sabemos sobre os planetas ao nosso redor. Nos próximos minutos você vai entender por que tantos astrônomos acreditam que um gigantesco mundo oculto possa realmente existir além de Netuno. Vamos explorar as anomalias nas órbitas dos objetos gelados do cinturão de Kuiper, a hipótese que deu origem à busca pelo planeta 9 e as evidências mais intrigantes que vêm fortalecendo essa ideia. A investigação começa com um detalhe que, à primeira vista, parece improvável demais para ser coincidência. Enquanto astrônomos estudavam objetos extremamente distantes, perceberam que muitos deles apresentavam algo em comum. Suas órbitas estavam alinhadas de maneira inexplicável. Esses corpos, que deveriam estar distribuídos de modo mais aleatório, apontavam todos para a mesma região do espaço, como se fossem guiados por uma força invisível. É essa organização improvável que acendeu o alerta. A probabilidade de esse padrão surgir apenas por acaso é extremamente baixa. Combinar alinhamentos, órbitas alongadas e direções semelhantes sugere que algo grande está exercendo influência gravitacional sobre eles. Foi a partir dessa constatação que surgiu a hipótese de um nono planeta. Konstantin Batygin e Mike Brown, dois astrônomos de destaque, decidiram testar se um objeto massivo orbitando muito além de Netuno poderia explicar esses comportamentos estranhos. Eles criaram simulações detalhadas do sistema solar, incluindo todas as interações conhecidas, e então adicionaram um planeta hipotético nas regiões externas. O resultado foi surpreendente. Com esse novo planeta, as órbitas dos objetos distantes deixavam de ser caóticas e se organizavam exatamente nos padrões observados na vida real. As inclinações coincidiam, os agrupamentos apareciam e até os comportamentos mais peculiares, como órbitas extremamente alongadas, surgiam naturalmente nas simulações. Com o tempo, a evidência ficou ainda mais forte. Os astrônomos começaram a estudar não apenas o alinhamento dos objetos, mas também aqueles que estavam completamente fora do alcance gravitacional de Netuno. Os chamados objetos destacados apresentavam órbitas tão distantes que não podiam ter sido empurrados para lá pelos planetas gigantes conhecidos. E, no entanto, suas trajetórias também se encaixavam perfeitamente nos efeitos previstos da presença do planeta 9. Na prática, era como se esse planeta invisível estivesse ao longo de milhões de anos, moldando o formato do sistema solar externo, afastando alguns objetos, prendendo outros em órbitas estáveis e organizando a região em padrões que dificilmente surgiriam ao acaso. Foi nesse ponto que uma nova evidência surgiu, reforçando ainda mais a hipótese. As simulações começaram a prever que, se o planeta 9 realmente existe, ele não apenas organizou o passado do sistema solar, mas ainda hoje estaria influenciando a movimentação dos objetos distantes. Haveria uma espécie de fluxo constante de pequenos corpos sendo empurrados para a região entre Júpiter e Netuno, algo que não ocorreria sem a presença desse planeta adicional. E quando os pesquisadores compararam essas previsões com os objetos já observados, o resultado foi tão consistente que as chances de tudo ser apenas coincidência se tornaram extremamente pequenas. Assim, a busca pelo planeta 9 ganhou força, impulsionada não por um único indício, mas por um conjunto crescente de sinais, gravitando todos em torno da mesma conclusão. Algo grande pode realmente estar escondido na escuridão, além do alcance dos nossos olhos. Ao longo da história, cada avanço tecnológico abriu novas janelas para o cosmos e redefiniu o que entendíamos como os limites do sistema solar. Quando os primeiros astrônomos observaram o céu a olho nu, conseguiram identificar apenas 5 planetas vagando entre as estrelas. Eles não sabiam exatamente o que estavam vendo, apenas percebiam que aquelas luzes não se comportavam como os demais pontos brilhantes e fixos do firmamento. A simples capacidade de registrar esses movimentos já era suficiente para sugerir que existiam padrões ali, algo mais complexo do que aparentava. Esses primeiros passos foram essenciais para mostrar que, mesmo sem tecnologia avançada,
a curiosidade humana conseguia extrair sinais significativos do caos aparente do céu noturno. Tudo mudou de forma decisiva quando o telescópio entrou em cena. A invenção desse instrumento marcou a primeira grande revolução na exploração planetária. Pela primeira vez, nossos olhos puderam ser estendidos, permitindo que objetos antes invisíveis se revelassem. William Herschel, ao examinar o céu com seu telescópio, encontrou algo que transformaria a astronomia: uma estrela fraca que noite após noite mudava de posição. Esse pequeno deslocamento denunciava um fato extraordinário. Não era uma estrela, era um planeta. Urano se tornava o primeiro planeta descoberto por meio de tecnologia e não pela observação tradicional. Esse momento provou que existiam mundos além do que nossos sentidos conseguiam captar por conta própria. E, mais importante, que ferramentas mais poderosas sempre revelariam novas descobertas. Mas a verdadeira compreensão da dinâmica do sistema solar ainda estava longe de ser completa. O comportamento de Urano começou a incomodar os astrônomos, pois ele não seguia exatamente a trajetória prevista pelas leis conhecidas. Havia um desvio, algo pequeno mas persistente. Foi então que a matemática assumiu o papel de detetive. A ideia de que um planeta desconhecido pudesse estar puxando Urano de forma sutil ganhou força. Essa hipótese levou a uma das maiores demonstrações do poder da física teórica. O matemático Urbain Le Verrier calculou onde o planeta invisível deveria estar, se realmente fosse responsável por aquelas perturbações. Quando os telescópios foram apontados para a região indicada, encontraram exatamente o que ele havia previsto. Netuno surgiu quase no ponto exato calculado, transformando o que era apenas uma suspeita em confirmação científica. Essa descoberta não só expandiu o mapa do sistema solar, mas abriu uma nova era. A astronomia percebeu que nem sempre os planetas seriam encontrados pelo que mostram, mas sim pelo que causam, seus efeitos, suas perturbações gravitacionais, suas consequências dinâmicas. A busca por novos mundos deixou de depender apenas da observação direta e passou a se apoiar fortemente na interpretação matemática de sinais indiretos. Com o início do século XX, a confiança nessa metodologia levou astrônomos a acreditar que mais um planeta ainda poderia estar escondido além de Netuno. Isso gerou longas campanhas de exploração e culminou na descoberta de Plutão, embora posteriormente tenha sido revelado que sua massa era pequena demais para justificar as anomalias que inicialmente motivaram sua busca. Ainda assim, a descoberta reforçou a ideia de que os confins do sistema solar guardavam estruturas mais complexas do que se imaginava. A verdadeira reviravolta veio quando instrumentos mais modernos começaram a revelar centenas de corpos gelados orbitando além de Netuno. Ficou claro que o sistema solar não terminava no oitavo planeta. Em vez disso, abria-se um território vasto, povoado por inúmeros fragmentos remanescentes da formação planetária. A compreensão do cinturão de Kuiper, antes completamente desconhecido, remodelou a forma como os astrônomos enxergavam a arquitetura do sistema solar exterior. Com isso, tornou-se inevitável revisitar a velha pergunta que guiou tantas descobertas anteriores. Se há tantos objetos orbitando tão longe, o que mais poderia estar lá, fora do alcance dos nossos olhos, influenciando silenciosamente toda essa estrutura? Com o avanço das observações e modelos, tornou-se evidente que compreender o que ocorre nas fronteiras do sistema solar exige instrumentos capazes de ultrapassar os limites tecnológicos anteriores. A detecção de um planeta extremamente distante não depende apenas de onde olhar, mas da sensibilidade necessária para capturar sinais quase invisíveis em meio ao ruído do céu profundo. É nesse cenário que a busca assume uma dificuldade inédita. Mesmo conhecendo a forma aproximada da órbita do possível planeta, a posição exata continua desconhecida. E qualquer tentativa de encontrá-lo exige varrer imensas regiões do céu com precisão e profundidade que até pouco tempo eram inatingíveis. Essa limitação torna claro por que tantos levantamentos anteriores falharam, mesmo contando com telescópios respeitados, já que nenhum deles tinha a combinação ideal de alcance, velocidade e resolução exigida para algo tão fraco e tão distante. Essa situação começou a mudar com o desenvolvimento de um observatório projetado especificamente para realizar levantamentos amplos e frequentes do céu, algo que nenhum telescópio anterior conseguiu fazer em escala semelhante. O Vera Rubin Observatory representa uma mudança de paradigma na astronomia moderna. Sua capacidade de observar áreas imensas da abóbada celeste em intervalos curtos
registrando profundidades muito maiores que as de levantamentos anteriores, transforma a busca pelo Planeta 9 de um desafio quase intransponível em uma questão de tempo e estatística. Ele não depende de uma única tentativa direcionada ou campanhas longas e isoladas, mas de um monitoramento contínuo que gradualmente elimina dúvidas e refine modelos. O poder desse observatório está também em sua rotina incansável. Ao registrar repetidamente a mesma região do céu durante anos, ele não apenas aumenta as chances de capturar um objeto extremamente tênue, mas também permite rastrear movimentos quase imperceptíveis. Um planeta tão distante se moveria de forma muito lenta no céu, mas ainda assim suficientemente detectável dentro de um conjunto extenso de imagens sequenciais. Essa metodologia resolve um dos maiores obstáculos da busca, diferenciar um planeta de fundo estelar ou de ruído. Quanto mais imagens acumuladas, mais claro fica o padrão de deslocamento que indicaria um corpo real em órbita solar. Ao mesmo tempo em que possibilita a descoberta direta do planeta, o observatório também fornece milhões de novos dados sobre os pequenos objetos que habitam o sistema solar exterior. Isso significa que, mesmo antes de localizar o planeta propriamente dito, ele transformará completamente o mapa das regiões distantes, revelando muito mais objetos com órbitas incomuns e, consequentemente, ampliando a base estatística usada para testar a hipótese. Se existirem padrões adicionais ainda não percebidos, eles serão rapidamente identificados, o que acelera a definição precisa dos parâmetros orbitais previstos. Quanto mais corpos forem catalogados, mais clara se torna a influência gravitacional que atua sobre eles. Caso o planeta não exista, o observatório também será responsável por demonstrar isso de forma definitiva. Com um levantamento praticamente completo das regiões externas, não haveria mais lacunas para esconder objetos do tamanho estimado. Os padrões orbitais atribuídos ao planeta poderiam ser reinterpretados sob novos modelos, e possíveis vieses observacionais seriam expostos ou descartados. Essa é a primeira vez na história que possuímos um instrumento capaz de resolver essa questão de forma conclusiva, encerrando décadas de debates e interpretações dependentes de dados fragmentados. Por outro lado, se o planeta estiver realmente lá, os levantamentos do observatório oferecerão uma oportunidade única para analisá-lo antes mesmo de uma confirmação visual clara. Pequenos desvios, variações de brilho ou pistas indiretas em diferentes filtros podem antecipar a descoberta formal. A cada noite de observação, a poeira estatística se assenta um pouco mais, aproximando a comunidade científica do momento em que todos os indícios finalmente convergem. O futuro dessa busca está, portanto, vinculado a uma nova fase da astronomia, onde a repetição sistemática e a profundidade extrema substituem a sorte e as limitadas tentativas pontuais do passado. À medida que novas observações se acumulam e cada detalhe oculto nas sombras do sistema solar começa a ganhar forma, resta apenas esperar pelo momento decisivo. Seja revelando um mundo perdido ou desmontando velhas suspeitas, a próxima descoberta promete transformar para sempre nossa compreensão do que existe além da última fronteira conhecida.